Por que é tão difícil ser um intelectual no Brasil? Se a gente procurar ver na história, veremos que os intelectuais brasileiros sempre passaram por uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar a vida intelectual com a vida rotineira, vamos dizer, a vida normal, entre aspas, de cada ser humano. Na sociedade brasileira isso se tornou particularmente uma dificuldade quase intransponível ao longo da história, porque nós somos uma sociedade de origem colonial. E quando eu digo colonial, eu me refiro a um sentido mais amplo, agrário. Assim, o Brasil é um país continental, dimensões continentais, do tamanho da Europa basicamente. E ao mesmo tempo era uma terra muito vazia e praticamente sem cidades, sem grandes plantações, ou seja, era uma terra incivilizada do ponto de vista europeu e do ponto de vista das grandes civilizações. Agora é bom a gente pegar, fazer uma certa análise e vermos aonde que as civilizações elas floresceram. As civilizações floresceram especialmente na Mesopotâmia, entre as regiões do Rio Amarelo, na China, e também se desenvolveram ali ao longo do rio Ganges, na Índia. Desenvolveu-se também ali ao longo do rio Jordão, né, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão, no estreito de terra denominado Canaã, e mais tardiamente foi surgindo também na Europa, especialmente ali no rio Tibre, onde surgiu os romanos, os latinos, surgiu ao longo da costa da Grécia, né, e da Espanha, em algumas regiões também de rios próximos do litoral. Se a gente perceber, existe algo em comum entre todas essas regiões, e se a gente transferir para a América, vamos ver que as antigas civilizações americanas também foram do mesmo modo. Você tem ali a civilização dos astecas, dos maias e dos incas, todos basicamente ao longo de rios, montanhas e especialmente regiões de minas, de mineração. Então, algo realmente comum é uma terra rica em água para poder plantar, para poder ter água, ter materiais abundantes, mas principalmente poder plantar, e também mineração. Basicamente, foram nesses locais que foram surgindo a maior parte das civilizações. E também tem outra característica: regiões muitas vezes de escassez, muitas vezes desertas. E como o Brasil é uma região principalmente tropical de florestas, então simplesmente houve, vamos dizer, uma indolência natural para que não florescessem civilizações. Mas assim, dizer que não se desenvolveu e nem que não havia chance alguma de se desenvolver por si só também é mentira, porque estaríamos falando uma inverdade no caso, porque de fato houve várias culturas no Brasil que permitiram surgimentos civilizacionais importantes, ou que pelo menos daria a disposição para isso, né? Por exemplo, no Marajó, os sambaquis e alguns povos da Amazônia, né? Enfim, não é tão simples, mas como o Brasil foi um país tropical, as terras do Brasil eram em boa parte tropicais, úmidas e pouco civilizadas do ponto de vista das antigas civilizações da Eurásia e da África. Então o que aconteceu é que o Brasil deveria ser um país povoado. Então basicamente durante 500 anos houve esse problema de povoar a terra, né? E trouxe para isto o quê? Quais as soluções que os dirigentes do Brasil tiveram para poder povoar essa terra? A primeira, trazendo colonos portugueses, uma nação pequena da Europa, trazendo escassez de homens, né? Então muitas famílias, muitos homens vieram para o Brasil, fundaram ali suas famílias, umas novas dinastias, vamos dizer assim, né? Porque
A minha tese é de que o Brasil ele viveu em 500 anos o equivalente ao que o mundo antigo, ou melhor, o velho continente viveu em 5.000 anos. Né? O que a Eurásia viveu em 5.000 anos, o Brasil viveu em 500 anos. A diferença, e para corroborar minha tese, há 500 anos atrás o Brasil poderia estar no equivalente a uma era, vamos dizer, dos caçadores-coletores, porque basicamente era esta a economia da maioria dos povos que vivem no Brasil, de caçadores-coletores e agricultores muito rudimentares. E hoje, 500 anos depois, como que é o Brasil? É um país que consegue tão aceleradamente acompanhar tendências tecnológicas e civilizacionais que mesmo alguns países antigos ou países de primeiro mundo ainda estão se desenvolvendo. A gente poderia citar, por exemplo, o Pix ou o uso da IA, que está se tornando no Brasil uma febre assim fenomenal, né? Porque enquanto que países europeus ainda estão, às vezes, até engatinhando nesse quesito. Países do Oriente Médio estão, às vezes, engatinhando na aplicação desses projetos. Mas o Brasil já se acelerou tanto que está alcançando ali os locais de surgimento dessas tecnologias.